Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens e eu faço parte da equipe de trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Estamos aqui para a realização do Evangelho no Lar desta semana. É importante lembrar que todos os familiares podem e devem participar do Evangelho no Lar. Contudo, se alguém se esquivar, em nome do amor e da caridade, devemos respeitá-lo e esperar que um dia essa pessoa refaça ou repense a sua atitude e volte a fazer parte do grupo, estudando junto o Evangelho no Lar. Muito bem. Alguém deve comandar a reunião para que tudo se faça organizadamente. Mas é importante que todos participem, comentando e emitindo opiniões, porque na verdade o Evangelho é um aprendizado de todos e todos então devem se manifestar, esclarecer suas dúvidas. Muito bem, então vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje com uma prece, que, como a gente tem sempre repetido, deve ser simples e espontânea. Então, neste momento, pedimos a todos que mentalizem a imagem de Jesus da maneira como nós o conhecemos. Cabelos longos repartidos ao meio, rosto sereno e tranquilo, vestes muito alvas e longas, cobrindo o seu corpo, desde os ombros até aos pés, e o Mestre, envolto em uma auréola de luz, forte, mas aconchegante. Com essa imagem do Divino Mestre, oremos. Senhor Jesus, estamos aqui novamente reunidos em Teu nome para a realização de mais um Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, Mestre amigo, devemos vos agradecer pela possibilidade de estarmos realizando esta reunião de estudos, de meditação acerca de seus ensinamentos. Além disso, agradecemos também pela presença do mentor amigo e da sua equipe de colaboradores que coordenam esta reunião no lado espiritual. Somos gratos também pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão. Além disso, pedimos que nos ajude na escolha, na compreensão, na elucidação, enfim, no entendimento das lições de hoje. E por último, pedimos também ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando esse Evangelho no Lar. Que a tua luz, Senhor, e o teu amor estejam em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. É chegado então agora o instante da leitura do texto que será a base dos comentários de hoje. Um texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, cujo título é Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, esse item diz o seguinte: o Espiritismo vem, atualmente, lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente
que eles têm abordado as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão veladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, ou que iria ser prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a cadeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a ideia, o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. Muito bem, esse é o trecho, então, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Me desculpe. Vamos, então, tentar elucidar um pouco mais esse trecho do Evangelho. Meus caros irmãos e minhas caras irmãs, o trecho que nós acabamos de ler vem principalmente esclarecer o caráter evolutivo da doutrina espírita. Lembrando que doutrina é um conjunto de princípios, conhecimentos e ensinamentos que servem de guia para o entendimento das coisas e para a conduta moral dos seus adeptos. E, portanto, o Espiritismo é uma doutrina, mas uma doutrina que tem caráter científico, filosófico e religioso. Científico, porque os seus conhecimentos são elaborados com um método teórico experimental, ou seja, através da observação e da experiência, tendo como meio de observação a mediunidade. Por outro lado, é uma doutrina filosófica porque, com base em seus princípios fundamentais, estabelece um sistema filosófico de conhecimento que tem como objetivo orientar a vida e a evolução do homem. É também uma doutrina religiosa, porque sem cultos, sem dogmas, sem rituais, estabelece uma nova forma de relacionamento do homem com o Criador, através de uma fé raciocinada. A revelação espírita, na elaboração de seus conhecimentos, acompanha os avanços da ciência e da filosofia, compatibilizando-os com os conhecimentos revelados pelos espíritos maiores, por meio da mediunidade. A revelação espírita revela diversas leis que governam os destinos do homem, e entre elas se destaca a lei da evolução. Para o Espiritismo, o espírito desencarnado é o ser completo. É o princípio ativo, responsável por todo tipo de manifestação. É o espírito o detentor de todas as características. Nele está localizada a sede da vida, em toda a sua extensão. Ele, o espírito, é responsável pelas sensações, percepções, inteligência, vontade, sentimentos
e todas as demais características que distinguem o ser vivo das coisas inanimadas. O corpo físico é apenas um instrumento para a sua manifestação neste nosso mundo. Quem evolui é o espírito, não o corpo, nem as espécies e nem tampouco as formas. A matéria em si é inerte, necessita da inteligência do espírito para que lhe dê forma e movimento. O estado de encarnado ou desencarnado são aspectos de uma mesma vida, uma continuação de outra, a tal ponto semelhantes que muitos espíritos desencarnados não conseguem perceber a sua nova condição, pois continuam sendo os mesmos, com as mesmas concepções, a mesma compreensão e o mesmo entendimento. Continuam tendo sensações, a pensar, e têm ainda, no lado espiritual, um corpo espiritual que serve para as suas manifestações nessa nova esfera de vida. A evolução, segundo o ponto de vista espírita, é um processo contínuo que se verifica no plano físico e no plano espiritual, constituindo uma corrente infinita constituída de elos materiais e espirituais. Muitas fases desse processo evolutivo são efetuadas no mundo espiritual, razão pela qual não são detectadas pela investigação científica do mundo material. Muito bem. Outro ponto que é salientado no trecho lido hoje é o caráter gradual da revelação dos espíritos, ou seja, uma verdade só é revelada após quando os homens têm condições de compreendê-la e de usá-la, aplicá-la na sua vida. Não adianta fazer uma revelação se o homem não a entende e não vai usá-la para nada. Então, uma verdade só nos é revelada a partir do instante em que temos condições de entendê-la, de compreendê-la, a ponto de usarmos essa nova verdade no nosso comportamento, facilitando a nossa vida. Por outro lado, uma nova revelação nunca anula as anteriores. Ela corrige, sim, ela complementa, sim, e ela adapta, sim, essa nova verdade, aproveitando o conhecimento já adquirido. Portanto, o Espiritismo veio corrigir, complementar e aprofundar os ensinos morais e espirituais, utilizando os conhecimentos anteriores, formando uma filosofia completa e em constante desenvolvimento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, por sua vez, é uma obra que interpreta a boa nova de Jesus, à luz da doutrina espírita, explicando as leis morais, as leis divinas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não aborda todo o Novo Testamento. Ele aborda apenas a parte moral. Como diz Kardec no início dessa obra, ele fala que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, iria abordar aquela parte do Novo Testamento que não traz controvérsia, que é um ensinamento moral deixado por Jesus. Quanto aos fatos históricos, os acontecimentos narrados no Novo Testamento não são analisados. Apenas aquilo que diz respeito e que é útil para o aprimoramento moral do homem.
Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que desenvolve os princípios do amor e da fraternidade que Jesus nos trouxe, com o objetivo de esclarecer os homens acerca dos problemas da dor, do destino, da vida. É a obra que vem dar continuidade ao ensinamento de Jesus, esclarecendo o ensinamento de Jesus de acordo com o avanço da ciência e da filosofia, porque o homem da atualidade tem melhores condições de compreender o Evangelho do que aquela humanidade que vivia na época em que Jesus esteve entre nós. Muito bem, então, o trecho que lemos hoje de O Evangelho segundo o Espiritismo afirma que ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. É o versículo 15 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Esse versículo é estudado por Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 81. Então, nesse capítulo do livro Fonte Viva, Emmanuel comenta de maneira brilhante essa passagem e eu aproveito esse comentário de Emmanuel para concluir os estudos do Evangelho de hoje. Emmanuel diz o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda a parte. Quer dizer, quando Jesus fala para não colocar a candeia debaixo, mas sim num lugar em que ela possa iluminar todo mundo, muita gente achou que a lição de Jesus deveria ser pregada a torto e direito, sem respeito às pessoas, às suas crenças, e, quer dizer, fazendo discurso em toda parte, né? Continua Emmanuel dizendo que outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Aí, então, vizinho, em todo lugar, você teria a obrigação de ir e tentar violentar as pessoas, tentando impor a sua crença, a verdade que você viu e que você acha que todo mundo deve ver como você, né? Aí Emmanuel esclarece: em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Quer dizer, não se ensina, não se prega a fé sem você fazer discursos, né? Sem auxiliar fraternamente o seu próximo. Ele diz que sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo ao irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Quer dizer, você tem que usar a palavra para esclarecer e ensinar, mas também tem que exemplificar, auxiliar, porque a palavra vazia muitas vezes não convence. Agora, a palavra acompanhada do exemplo, ela é muito significativa. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível.
Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Quer dizer, uma lâmpada, para se acender, precisa da energia elétrica. Uma lamparina, para acender, ela precisa de um combustível. Então, o Emmanuel continua esclarecendo. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso e a vida. Então, para a pregação do Evangelho, o que nós vamos usar? Qual é o combustível? Qual é a energia que nós vamos usar para isso? Então, é a possibilidade que você tem, os recursos que você tem, a vida que você tem. Você está vivo, está aqui, conhece, tem possibilidade de divulgar o Evangelho, tem recurso para isso. Esse é o seu combustível, né? A nossa existência, então, é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Ele diz aqui que então é importante que você seja útil, que você propague o bem, propague a mensagem de amor trazida por Jesus, né? Coloquemos então nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar vantagens da experiência terrestre só para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se ele persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não te esqueça que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Quer dizer, prega, faz, dá de tua parte, mas não esqueça que tudo que você ensina deve se refletir do seu comportamento, da sua personalidade. Transforma então as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia, no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará a brilhar. Como conclusão, podemos afirmar que o estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus nos proporcionarão o conhecimento necessário para essa nossa cooperação. E a exemplificação feita através da nossa participação nas obras de caridade se constituem na única estrada capaz de nos conduzir na conquista da sabedoria e do amor. Esse é o objetivo de nossas existências. Que Jesus nos ampare e que Ele nos proteja nessa empreitada. Muito bem, vimos então a necessidade da divulgação do Evangelho, da pregação do Evangelho, mas sobretudo da prática dos ensinos de Jesus em nossa vida, em nossas atividades, onde quer que estejamos. Vamos ficar atentos e tentar cumprir a nossa parte. Era o que eu tinha de comentários para vocês no dia de hoje. Então, vamos fazer agora as vibrações, né? As vibrações que são os nossos pedidos, a nossa oração a favor daqueles que precisam, né? Então, vamos novamente concentrar nossos pensamentos. Vamos manter a figura de Jesus em nossa mente, serenos, tranquilos. Vamos vibrar.
Senhor Jesus, Mestre amoroso e justo, esteja conosco e nos auxilie neste roteiro de pedidos pelos que necessitam. Vibremos então pelo nosso planeta e por suas condições de vida. Que os homens despertem para a necessidade de conservação da nossa moradia celeste. Vamos vibrar pela nossa humanidade toda, para que cessem os conflitos armados, para que cessem os conflitos de interesse, para que cessem as perseguições e os crimes. Vamos vibrar também por aqueles que sofrem as adversidades do clima, das enchentes, da seca, para aqueles que padecem os efeitos da guerra, da destruição e da morte. Vamos vibrar por aqueles que estão encarcerados, hospitalizados ou em leitos de dor. Vamos vibrar para os que têm fome, para os que não têm abrigo, roupas, comida, remédios, para os ignorantes e os que não têm religião. Vamos vibrar por todas as casas religiosas, sejam quais forem as suas crenças, que o pensamento de Jesus, que o ensinamento do Mestre e o seu amor guiem os seus adeptos. Vamos vibrar pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, seus trabalhadores, seus alunos e seus assistidos. Vamos vibrar pela divulgação do Evangelho como norma de conduta e para sua propagação em quantos mais lares forem possíveis. E por último, vibremos por nós mesmos, que assim seja. Muito bem, terminamos o Evangelho, mas resta ainda fazer a prece final. Sempre lembrando, simples, espontânea. Senhor, ao terminarmos o Evangelho desta semana, nós vos agradecemos pela oportunidade da realização deste Evangelho no lar, pela presença, pela assistência e pelo amparo do mentor desta reunião e da sua equipe de trabalhadores, pela assistência, pela ajuda, pelo socorro que foi dispensado aos necessitados que estiveram em sintonia conosco. Vamos agradecer, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pela água que nos foi fluidificada. Ainda queremos vos agradecer também pelas lições de hoje. E, Senhor, gratos por tudo, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Muito bem. É chegado o instante, então, de se tomar a água que foi colocada aí para ser fluidificada. Pessoal, nós agradecemos a sua companhia. Se for possível, pedimos que divulguem esse trabalho nosso entre os seus familiares e amigos. Lembrando que a reunião do Evangelho no Lar, feita pela coligação, é semanal e ela se realiza toda quarta-feira às 19 horas. O vídeo fica lá na nossa página do YouTube e poderá ser acessado a qualquer instante. Se você se atrasou, ele está lá para você ver. Se você esqueceu, pode ser visto no outro dia, tá? Por outro lado, nós informamos também que a Coligação Espírita Progressista é uma entidade kardecista, localizada
a Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. Nesse local, o atendimento público é feito todas as terças e quintas, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas. E também aos sábados, das 9 às 11 e das 15 às 17 horas. Meus sinceros agradecimentos a todos que nos assistiram. Um grande abraço e fiquem em paz. Que assim seja.